Ah? Podemos? Doutor, pastor, apóstolo. Obrigado. Não vou nem falar mais nada, meus irmãos. Bom dia a todos vocês. Queridos, antes de começar a exposição de 2 Coríntios, eu queria fazer algumas recomendações de livro. O livro de Apocalipse é um dos livros mais desafiadores para quem quer conhecer o Novo Testamento, a ponto de que Calvino pregou em todos os livros do Novo Testamento, mas quando chegou em Apocalipse, nós não temos um comentário de Calvino sobre o livro de Apocalipse. Mas o Grant Osborne, ele fez um excelente comentário. Ele reúne nesse livro as diversas linhas de interpretação do livro de Apocalipse, e depois ele mesmo ele não foca muito em exegese de passagens, verso a verso, mas ele procura ver o todo, porções, para trazer a mensagem do livro. É um dos melhores comentários em Apocalipse. Você também vai encontrar na Vida Nova uma série de mensagens que eu fiz no livro do profeta Malaquias sobre o culto. O livro do profeta Malaquias é a respeito do verdadeiro culto a Deus, que é um assunto que é muito discutido hoje. Como, de fato, adorar a Deus e como servi-lo, qual é o culto do qual ele, de fato, se agrada. Então, essa série de mensagens em Malaquias trata disso. E aqui é uma série de exposições que eu fiz no livro de Colossenses, que fala da supremacia e da suficiência de Cristo. Está também disponível na Vida Nova. E hoje pela manhã chegou um que não chegou durante a semana, que é o meu livro O Ateísmo Cristão e Outras Ameaças à Igreja. A figura é bastante sugestiva, né? A igreja sempre foi simbolizada pelo peixe, e a gente tem a impressão que o que está acontecendo hoje é isso aqui, a igreja sendo fritada. Então, aqui nesse livro, trato de assuntos como o neopentecostalismo, entrando na questão dos apóstolos. Tem aqui uma carta ao apóstolo Juvenal. Crente fica doente? Show Satanás. Ainda os liberais, aí sobre um capítulo, por que os seminaristas costumam perder a fé? Sobre libertinos, carta a um jovem evangélico que faz sexo com a namorada. Sobre neopuritanos e fundamentalistas, teísmo aberto, desigrejados. Sobre unção com óleo, aqui é uma carta ao reverendo Van Diesel. Davi dançou, eu também quero dançar. E aí, dança no culto? Está tudo aqui. Bom, esse livro chegou agora de manhã, está lá tá na banca da Vida Nova, né? Muito bem. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. E, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta aí, nós iremos lendo à medida que a exposição do texto prossegue. Nós vamos orar antes, pedindo que o nosso Deus nos dê a graça necessária para compreender a sua palavra. Senhor, como é bom cantar louvores ao Teu nome, Te exaltar na manhã desse dia, e agora também nos debruçar sobre a Tua palavra e tentar entender aquilo que o Senhor nos revelou aqui através do apóstolo Paulo. Pedimos que o Senhor nos conduza na interpretação da passagem e na aplicação do seu significado ao nosso coração. Abençoa cada pessoa aqui presente nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, nos capítulos de
2 a 5, ele faz uma defesa do seu ministério contra acusações que estavam sendo trazidas lá na igreja de Corinto por um grupo de pregadores que havia se infiltrado na comunidade e que estavam exercendo já alguma influência na igreja. Esses pregadores que estavam entrando na igreja de Corinto, depois que Paulo fundou a igreja e saiu dela, vinham de Jerusalém e traziam cartas de recomendação do Sinédrio e se apresentavam como apóstolos de Jesus Cristo, como judeus autênticos que traziam todos os identificadores do judaísmo. Eles praticavam a circuncisão, eles seguiam a lei dietária, eles guardavam o calendário religioso dos judeus, e eles eram representantes daquilo que nós encontramos no livro de Atos, que lá no capítulo 11 e no capítulo 15, daquele grupo de dentro de Jerusalém, aquele grupo de judeus de Jerusalém, que entendia que não era possível a fé no Messias sem a guarda de obras da lei. Essa foi uma das maiores tensões que a igreja primitiva enfrentou. De que maneira os que não são judeus, os gentios, podem entrar na igreja e se relacionar com os judeus que são crentes, já que a lei de Moisés, ela diz que o judeu não pode se sentar com o gentio, tem todas aquelas leis de pureza que têm que ser guardadas. Essa foi uma tensão muito grande, foi a primeira, provavelmente, grande discussão teológica que teve na igreja. Pois bem, do lado dos judaizantes, ou do lado daqueles que diziam ou insistiam na necessidade da guarda da lei, estavam fariseus que haviam se tornado cristãos e que insistiam na circuncisão dos gentios e na guarda de todos os costumes judaicos, inclusive para quem não era judeu. Paulo resiste a esse pessoal, está lá no capítulo 15, a igreja de Jerusalém toma uma decisão dizendo que a lei de Moisés não pode ser imposta aos gentios. Contudo, esse grupo continuou a perseguir o apóstolo Paulo, que era o maior defensor da justificação pela graça sem as obras da lei. E onde Paulo chegava, plantava uma igreja, quando ele saía, o judaizante encostava. Não, a salvação é pela graça, pela fé, mas você, para ser um cristão autêntico, você tem que guardar todas as obras da lei recomendada por Moisés. E esse pessoal dava uma dor de cabeça muito grande ao apóstolo Paulo. E aqui nós encontramos o confronto de Paulo com esses pregadores, e que parece que era uma ala bastante radical dos judaizantes, desses que queriam a guarda da lei de Moisés também para os cristãos não judeus. Esse pessoal tinha entrado na igreja de Corinto, eles já tinham ganhado uma certa audiência, estavam exercendo uma determinada influência e começaram a falar contra o ministério de Paulo, coisas do tipo assim: Paulo não era um pregador eloquente, quando ele mandava cartas, ele escrevia de maneira muito forte, mas a sua presença era fraca. Alguns acham que era referência ao fato de que Paulo, há uma tradição da igreja do século II que dizia que Paulo era baixinho, careca, tinha o nariz feito de águia e as pernas meio tortas, não é? Isso a gente não sabe se é verdade, mas é uma descrição de Paulo do século II. Se for verdade essa descrição, a gente entende porque que Paulo aqui, ele, numa certa altura, ele vai dizer: de fato, a minha presença é desprezível, mas a minha doutrina é forte, não é? Ele menciona isso aqui. Então, havia essa crítica de que a presença dele não era uma presença forte, ele não era lá muito eloquente, que ele não tinha cartas de recomendação lá de Jerusalém, não tinha credencial de apóstolo, o seu próprio povo o havia rejeitado e Paulo apanhava e era preso e fugia de cidade em cidade. Então, como é que esse pode ser um embaixador de Cristo? Não é? Como é que esse pode ser um enviado de Cristo? Quando ele chega, ele apanha, vai preso, causa confusão, sai apedrejado, fugido. Como é que ele pode ser um apóstolo de Jesus Cristo, não é? Então, esse pessoal trazia essas queixas ou críticas ao apóstolo Paulo, inclusive dizendo que Paulo era mercenário, que ele ia de cidade em cidade pregando o evangelho, fundando igrejas, porque ele queria viver disso. Ele tinha como alvo não a verdade, mas o lucro financeiro.
Paulo então escreve essa carta, a segunda carta aos Coríntios, entre outras coisas, para defender-se dessas acusações. Eu queria examinar com vocês essa defesa que ele faz do seu ministério, que começa aí no capítulo 2, verso 14, e vai até o capítulo 4, verso 15. Paulo aqui descreve de forma positiva o seu ministério, comparando com o ministério daqueles falsos apóstolos e respondendo às suas críticas. Ao analisar essa defesa de Paulo, o nosso objetivo é mostrar o que é que representa, de fato, integridade, verdade no ministério cristão. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, dar o esboço. Paulo descreve o seu ministério, primeiro, como sendo de vitória constante, capítulo 2, de 14 a 17, como tendo uma autoridade inegável, capítulo 3, de 1 a 3, demonstrando uma confiança inabalável, capítulo 3, de 4 a 6, ministério cuja glória é crescente, capítulo 3, de 6 a 18, cuja integridade é visível, capítulo 4, de 1 a 6, e com um alento indestrutível, capítulo 4, de 7 a 15. Nós vamos ver cada uma dessas descrições ou características do seu ministério. O meu alvo é que, ao passarmos por essa passagem aqui, ao passarmos por esse texto, nós aprendamos a natureza do ministério cristão, o que é um verdadeiro apóstolo e o que é que deveria nos guiar no serviço a Deus. Vamos começar então com vitória constante, 14 a 17, do capítulo 2. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Aqui nessa passagem, Paulo está respondendo à crítica de que ele é um fracassado no seu ministério pelo fato de que, aonde ele passava pregando o evangelho, ele despertava a oposição dos judeus, às vezes dos gentios, e ele acabava sendo expulso da cidade, quando não preso, apedrejado ou chicoteado. A resposta de Paulo aqui é que o ministério dele, na verdade, é um triunfo constante. Verso 14. Eu dou graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A figura que Paulo usa aqui é a figura do triunfo romano. Naqueles tempos, naquela época, o general romano que chegava vitorioso de uma batalha era recebido em triunfo na sua cidade, ou em Roma, onde ele entrava na carruagem, seguido pelos prisioneiros de guerra, que eram acorrentados à carruagem, e a multidão ovacionava, recebia aquele vencedor e jogava, entre outras coisas, pétalas de rosa e de outras flores que exalavam um cheiro gostoso. Só que aquele cheiro, para o general que entrava vitorioso, aquele cheiro era cheiro de vida, mas para os prisioneiros que iam ser executados, aquele cheiro era cheiro de morte. Paulo então se compara o seu ministério a um triunfo romano, dizendo que o evangelho ele é cheiro de vida para os que se salvam e cheiro de morte para aqueles que se perdem. Tanto num quanto no outro, Deus manifesta, através do seu ministério, o seu conhecimento. Por isso, o ministério cristão é um triunfo constante, não só nos que se salvam, mas também nos que se perdem, porque o alvo de Deus com o evangelho e com o conhecimento de Cristo é não somente salvar pecadores, mas deixar os perdidos indesculpáveis, ou seja, o ministro cristão, ele sempre é vitorioso. E você não pode dizer, não pode julgar o sucesso de um ministro, de um pregador do evangelho,
de um enviado de Cristo? Pelo número dos que são salvos. Porque o propósito de Deus com a pregação do Evangelho nem sempre é salvar, mas deixar os perdidos indesculpáveis no dia do juízo. Então, ou de um jeito ou de outro, ele sempre é vitorioso. Semelhança do triunfo romano. Não é o que ele diz aqui, verso 15: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, os que são salvos, cheiro de morte para estes que se perdem, cheiro de morte para a morte. O Evangelho pode ser um mau cheiro para aqueles que se perdem. Eles ouvem o Evangelho, né? Isso é conversa fiada, não quero saber disso. Então, é cheiro de morte para a morte. Mas para com os que são salvos, aroma de vida para a vida. Nós aqui já tiramos essa lição número 1, de que nós não podemos julgar o sucesso de um pregador do Evangelho pela sua popularidade, pelo número de pessoas que o seguem, pelo número de seguidores no Facebook, pelo número de likes que ele tem na página dele, porque Deus usa a pregação fiel do Evangelho também em outro sentido. É cheiro de morte para a morte naqueles que estão se perdendo. Isso já nos ajudaria a evitar ou a colocar em xeque o conceito popular hoje no meio evangélico de que mede a bênção de Deus sobre um ministério através do número de pessoas que aquele ministério consegue arrebanhar. Porque o propósito do Evangelho é duplo. É não só salvar, mas também deixar indesculpáveis aqueles que serão perdidos. E Paulo pergunta, então, à luz disso, no final do verso 16, quem, porém, é suficiente para estas coisas? Diante da enormidade ou da grandeza da responsabilidade, você é o bom perfume de Cristo para uns e um fedor para outros. Ele pergunta, quem é suficiente para essas coisas? E no verso 17, então, ele se defende dizendo, nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte de Deus. Eu não mudo, eu não mercadejo a palavra de Deus, meu alvo não é ganhar adeptos e para isso eu altero a palavra de Deus, eu não tenho motivos escusos, motivos financeiros para atrair pessoas para o meu ministério, para serem meus seguidores, para encher a minha igreja, diz o apóstolo Paulo. Mas eu falo na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, quando ele descreve o seu ministério, ele vê o seu ministério como sendo um ministério de vitória constante. Ele não mercadeja a palavra, prega a palavra, e é um sucesso sempre, que não se mede pelo número de seguidores, mas pela fidelidade a Deus, pela fidelidade a comissão que ele recebeu da parte de Deus. Isso já nos devia levar a considerar o ministério cristão de forma diferente daquele que ele é considerado hoje. Segunda a descrição que ele faz do seu ministério é de um ministério cuja autoridade é inegável, capítulo 3, de 1 a 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de carne, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A crítica que aqueles falsos apóstolos e pregadores estavam fazendo aos coríntios, que eram filhos na fé do apóstolo Paulo, era que Paulo era um apóstolo de segunda categoria, era um pregador assim, meio que desqualificado, porque ele não tinha carta de recomendação. Ele estava fazendo uma coisa que não tinha sido autorizada pelo Sinédrio de Jerusalém, pelas autoridades judaicas lá em Jerusalém. Mas nós, está aqui as nossas credenciais, nós estamos autorizados pelo Sinédrio. Vocês lembram que teve uma época em que Paulo
usou as cartas do Sinédrio. Lá no livro de Atos está dito que Paulo, tendo obtido cartas do Sinédrio, foi a Damasco para prender os cristãos. O Sinédrio era a autoridade espiritual máxima entre os judeus. E estes falsos mestres diziam: cadê a autorização de Paulo para pregar? Paulo é um pregador ilegal, né? Ele está fora de ordem, porque ele não foi autorizado pelas autoridades religiosas lá de Jerusalém. Mas nós temos estas cartas, estão aqui as nossas credenciais. Eles estavam dando uma carteirada, né? Está aqui minha carteira de pastor. Cadê a carteira de pastor de Paulo? Onde é que está? Onde é que está a autorização dele? A resposta de Paulo é muito simples, né? Primeiro ele diz, aqui no verso 1, que ele não está se recomendando a ele mesmo outra vez diante dos coríntios. Ou, ainda no verso 1, ele não tem necessidade de carta de recomendação para eles ou deles. Ele está fazendo menção a esses falsos apóstolos, esses falsos obreiros. A carta de recomendação que eu apresento, diz o apóstolo Paulo no verso 2, são vocês. Vocês são a nossa carta. Vocês são a nossa maior recomendação. Porque vocês são a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, verso 3, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A resposta de Paulo é muito clara. Ele responde dizendo: eu não preciso de carta de recomendação, vocês são a minha carta de recomendação, o fruto do meu ministério. Vocês estão aí, todos podem ver. Aquelas cartas de recomendação trazidas pelos judaizantes, elas foram escritas por tinta em tábuas de pedra. É uma referência que ele faz à lei, que era a mensagem central desses judaizantes. Mas vocês são a carta de recomendação escrita pelo Espírito de Deus em tábuas de carne que é no coração, coisa que eles não podem fazer. E aqui Paulo já começa a fazer um contraste entre o ministério dele e o ministério daqueles falsos apóstolos judaizantes, que vai desenvolver mais a partir do verso 6. Mas o que ele está dizendo aqui é que a autoridade do seu ministério vem de Cristo à medida que Cristo escreve e transforma vidas pelo Espírito Santo. Ele não vai precisar de aprovação de A ou de B, mas o que de fato recomenda o pastor, o ministro, é a obra do Espírito Santo realizada no coração e na transformação dos seus ouvintes pela pregação do Evangelho. Aqui, sem dúvida, é uma aplicação que seria feita aqui, poderia ser feita aqui, é contra a institucionalização ou a formalização. O que eu quero dizer é que os pregadores e os ministros do Evangelho, a autoridade deles não vem da instituição que eles representam. E nós precisaríamos ter cuidado com isso. Nós corremos o risco de querermos exercer autoridade a partir da nossa função. Eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou reverendo, eu sou apóstolo. Mas o que vai dar autoridade ao ministério é a ação de Deus pelo Espírito Santo no coração das pessoas que nos ouvem, mudando e transformando esses corações, a ponto de você poder apresentar isso como carta de recomendação. Embora, na primeira parte que nós já vimos, Paulo tenha dito que a autenticidade de um ministério não pode ser medida pelo sucesso, mas isso não quer dizer que não haja um sentido em que a transformação das pessoas através do meu ministério não possa ser usado como evidência de que eu sou enviado da parte de Deus. Não é a única e não é suficiente, mas também não pode ser ignorada. Deus vai usar as pessoas que Ele envia, transformando vidas e mudando corações. Isso não quer dizer que esse é o único critério pelo qual eu vou ver a integridade do ministério, porque, como eu disse, um pregador pode pregar muitos anos com fidelidade a Deus e não ver fruto, no sentido de conversão. Mas Deus usa aquela pregação como cheiro de morte para morte. Então, números não dizem tudo, eles dizem alguma coisa todavia.
O sucesso não pode ser medido pelo número de conversões, mas um ministro que também não tem vidas mudadas para apresentar como resultado, alguma coisa está errada. É a combinação destas duas coisas que Paulo está dizendo aqui. O ministério dele é uma vitória constante, já vimos isso, mas também tem autoridade inegável por causa da transformação que o Espírito Santo produz. Os coríntios eram a carta de recomendação de Paulo. Paulo podia apresentar aquela igreja como evidência, como prova de que ele era um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Enquanto que os outros, no máximo, tinham credenciais trazidas do Sinédrio. Em terceiro lugar, Paulo descreve o seu ministério como sendo um de confiança inabalável. Versos 4 a 6. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus para pregar o Evangelho, ou para dizer isso, que somos enviados de Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Nós não somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Verso 5. Mas essa nossa suficiência, essa nossa confiança de que nós somos de Deus, vem dele mesmo. Aqui Paulo se contrasta com os falsos apóstolos que se gloriavam no fato de que eles tinham credenciais, de que eles haviam sido enviados de Jerusalém, que eles eram judeus legítimos, Paulo diz, olha, a minha suficiência, a minha confiança no ministério não vem de mim mesmo. No verso 5, né? Eu não sou capaz de pensar alguma coisa por mim mesmo. Ele reconhece a sua fragilidade e a sua total dependência de Deus. A minha suficiência no ministério vem de Deus. Queridos, isso aqui é extremamente importante. A tentação do pastor, do ministro, é confiar na sua preparação. Eu confesso que não poucas vezes eu me senti tentado, à medida que eu estou ministrando, pregando, na minha preparação. Eu tive oportunidade, e isso foi só... Eu não me vejo mais capaz do que nenhuma outra pessoa, é apenas uma questão de oportunidade. Deus me deu a oportunidade de estudar durante 4 anos, num excelente seminário, com excelentes professores, para ter o bacharel em teologia. Depois me deu a oportunidade de ir na África do Sul, fazer um mestrado debaixo de pastores que vieram da Holanda e que eram doutores e que durante 2 anos eu pude estudar com eles na África do Sul. Depois Deus me deu a oportunidade de fazer um doutorado num dos melhores seminários do mundo, que é o seminário de Westminster, onde você tem grandes nomes que ainda continuam produzindo boa literatura hoje. Depois eu voltei naquele seminário para fazer o pós-doutorado em 2013. A tentação de você confiar na sua preparação é muito grande, do tipo assim, eu já estudei, já peguei todos os títulos que pode pegar, então eu vou ministrar a palavra de Deus, eu estou tranquilo aqui. A tentação disso acontecer é muito grande. Ou então, de você ser uma pessoa autorizada pela sua igreja, você é um bispo da sua igreja, você é um reverendo de tal igreja, você é um pastor de tal igreja, e você confia naquela condição eclesiástica, que era exatamente aquilo que aqueles falsos mestres estavam fazendo. Mas Paulo diz, a minha suficiência vem de Deus. Você nunca vai chegar num ponto de preparação, de estudo, ou de grau hierárquico em que você vai prescindir da ajuda de Deus e do Espírito Santo no seu ministério. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Aqui no capítulo 10, Paulo vai dizer assim, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A nossa luta é espiritual, nosso ministério é espiritual. Embora a preparação seja importante, a autorização seja importante, mas se nós não estivermos agindo debaixo da orientação e do poder de Deus pelo Espírito Santo, o nosso ministério, ele é um ministério falso.
ele não é íntegro, ele é carnal, ele é baseado no homem e ele vai produzir frutos carnais e não frutos espirituais. A confiança inabalável de Paulo vem então disso, de que ele depende totalmente de Deus. Vamos para o quarto ponto aqui. Paulo descreve o seu ministério como sendo de uma glória crescente, e esse é o ponto central da passagem que eu estou lendo para vocês. Vai do verso 6 até o verso 18. Vamos ler. Deus nos habilitou, estou no verso 6, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito não resplandece, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, essa glória crescente, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu escolhi esse verso 18 como tema da passagem, porque Paulo diz que pelo ministério dele, pelo ministério do Espírito, nós somos transformados de glória em glória, uma glória depois da outra, uma glória crescente, em contraste com o ministério judaizante, que é uma glória desvanecente e que era pregado por aqueles falsos apóstolos que estavam batendo na porta da igreja em Corinto. A crítica que era feita a Paulo e que ele responde aqui é que Paulo tinha deixado para trás a glória da lei, porque Paulo dizia que em Cristo a lei foi cumprida, que nós somos o templo, que a circuncisão é desnecessária e que a lei funcionava provisoriamente como um aio para nos conduzir a Cristo, e que a salvação é pela fé sem as obras da lei. Paulo era considerado como um apóstata do judaísmo porque abandonou as grandes e gloriosas tradições da sua nação e da sua religião que está no Antigo Testamento, que foi dada por Deus. Quando ele prega que a salvação é pela fé em Cristo, sem as obras da lei, ele renega toda a lei e o Antigo Testamento. É claro que isso não é verdade. Paulo não rompe com o Antigo Testamento. Ele diz que em Cristo o Antigo Testamento se cumpre. Mas não que há uma ruptura, mas que há um cumprimento. O cristão é um judeu realizado, é um judeu cumprido, não no sentido de comprido, né? Mas cumprido de cumprimento, não é? O cristão é um judeu realizado. O cristianismo é aquilo para o que o judaísmo apontava. E é o cumprimento do Antigo Testamento. Então não há uma ruptura, mas a relação é de promessa e cumprimento, tipo e antítipo. É essa a relação. Mas esses inimigos de Paulo diziam que ele estava postulando a abrogação e a terminação daquela religião gloriosa que Deus deu a Moisés, da lei que Deus tinha entregado a Moisés. Não é verdade, Paulo não diz que a lei não funciona para nós hoje. O que ele está dizendo é que a lei nunca funcionou para salvar. A salvação sempre foi pela fé, inclusive no Antigo Testamento. E que isso ficou mais claro com a vinda de Cristo Jesus. E os judaizantes, então, esses falsos mestres, diziam que o ministério deles
o ministério mosaico, a glória do ministério mosaico era muito superior. Era um ministério que tinha instituições, tinha rituais, e de fato, se você fosse ao Templo de Jerusalém, você ia ficar impressionado com a grandeza da construção, a beleza das paredes cobertas de cortinas desenhadas e bordadas a ouro, os móveis, a disposição deles, aqueles sacerdotes, o aparato dos sacerdotes, a quantidade de animais que era sacrificado ali, de fato, era uma coisa gloriosa, era impressionante. E você compara com o apóstolo Paulo pregando na beira-mar para um grupo de mulheres lá em Filipos, né? E depois sendo preso e chicoteado numa cadeia, rejeitado pelo seu próprio povo, a glória do judaísmo parecia muito maior. Era essa crítica que era feita, né? Havia um certo desprezo com o ministério de Paulo, né? Por parte desses judaizantes. A resposta de Paulo é que a glória da nova aliança que ele prega é superior à antiga, a glória da antiga aliança. Portanto, o ministério da palavra, do evangelho que Paulo pregava, é superior à mensagem dos judaizantes, daqueles falsos mestres. E a figura que Paulo usa para descrever isso aqui é exatamente a figura que era usada pelos judaizantes. Eles falavam da glória da antiga aliança, da lei de Moisés. Diziam, olha, Moisés subiu ao morro, lá ao monte, e durante 40 dias ele esteve na presença de Deus. E a glória era tão grande que quando Moisés desceu, o seu rosto brilhava. E Paulo diz, é verdade, mas conte a história toda. A história toda é que o rosto de Moisés brilhava, mas Moisés colocou um véu no rosto. Ah, mas ele colocou um véu no rosto, foi para que as pessoas não ficassem encandeadas, né? Ofuscadas pelo brilho do rosto de Moisés, que refletia a glória da antiga aliança. Paulo disse, não. Ele colocou o véu para que o povo não visse que o brilho estava desaparecendo todo dia. O véu era exatamente para evitar que o povo visse que a glória estava desvanecendo. Estava desvanecendo. E essa é a argumentação de Paulo aqui. E ele parte do véu para dizer o seguinte, sabe o que esse véu representa, que Moisés botou no rosto? Representa que a antiga aliança era uma leitura velada do propósito de Deus. E que quando você olha uma coisa através do véu, você vê o contorno. Eu já fiz muito casamento como pastor, e antigamente, não mais hoje, não é? Hoje em dia a noiva vem até quase que sem roupa, mas na minha época, é verdade, não é isso? Você vai para casamento hoje e está lá de para que saia e um monte de coisa assim. Mas na minha época, né, a noiva vinha, né, com véu e grinalda, né? E você olhava quando ela entrava na igreja, ela trazia um véu, né, sobre o rosto. Você olhava assim, mal podia ver as feições da noiva, né? Depois que era declarado o casamento, então o véu era tirado, aí o rosto da moça aparecia com toda a sua beleza e detalhe, aí o marido, né, dava um beijo e tudo mais. É a comparação que Paulo está usando aqui. A antiga aliança era com um véu em cima, a ponto de que quando os judeus liam o Antigo Testamento, tinha um véu, eles não podiam perceber que o fim da lei era Cristo. Mas quando alguém se convertia, quando um judeu se convertia a Cristo, o véu era tirado. E aí ele podia dizer, de fato, o fim da lei é Cristo, Cristo está aqui. É esse contraste que Paulo está fazendo aqui. Vamos ver aqui em detalhes, então, esses contrastes que Paulo está fazendo entre os dois ministérios, entre as duas alianças e as duas pregações. Primeiro, está aí no verso 6, com relação ao conteúdo. Ele diz assim, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse é um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia, né? O Espírito... A letra mata e o Espírito vivifica. O pessoal geralmente toma letra como sendo uma interpretação literal da Bíblia. Isso mata, mas você tem que procurar uma interpretação espiritual. Isso é que vai dar vida. Paulo não está falando de interpretação aqui, ele está falando de dois sistemas. Letra aqui é o Antigo Testamento.
E espírito aqui, que devia estar com E maiúsculo, é o Novo Testamento. No Antigo Testamento, a observância da lei, a lei foi dada para matar, para mostrar que o homem é incapaz de servir a Deus. Se você quiser ter uma noção disso, leia os 10 mandamentos criticamente ou seriamente e se compare diante dos 10 mandamentos, a sua justiça, a sua moralidade, e você vai ver que você quebrou todos eles, não somente por atos, mas também na mente e no coração, como Jesus interpreta, por exemplo, o 7º mandamento. Visto que foi dito, não adulterarás, mas quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, os 10 mandamentos, a letra da lei, ela foi dada exatamente para produzir morte, para que você percebesse que você é um pecador miserável diante de Deus, que você não merece nada a não ser a condenação. Mas agora, pelo Espírito de Deus, pela pregação do Evangelho, a vida nos é trazida em Cristo Jesus. Então, pare de usar esse versículo para ser contra a doutrina, tá? Estudo de teologia e interpretação da Bíblia, porque esse versículo não está falando disso. Ele está comparando a antiga aliança com a nova. Não tem nada a ver com o uso que é feito aqui hoje. Então, primeiro, com relação ao conteúdo. A antiga aliança, ela não é que não tinha gente que era salva. Tinha, claro, né? Davi é um crente, nosso irmão em Cristo Jesus. Mas que ele entendeu exatamente que a sua salvação dependia da misericórdia de Deus e não da observação da lei. Então, com relação ao conteúdo, a antiga aliança era o ministério da morte, da letra, mas a nova aliança é o ministério do Espírito que vivifica. Com relação à finalidade, versos 7 e 9, o ministério da morte, gravado em letras, com letras em pedra, se revestiu de glória, mas o objetivo dele é matar, não é isso? Mas, no verso 9, o contraste está no verso 9, na verdade. Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, Paulo chama aquele ministério, o Antigo Testamento, a entrega da lei, toda aquela glória, ele diz que é o ministério da condenação. Aquilo que os judaizantes estavam pregando, querendo que os gentios se circuncidassem, guardassem a lei de Moisés, era trazer aquele ministério que foi dado para condenar, para encerrar a todos debaixo da lei, para poder apontar para Cristo. Mas o ministério de Paulo era o ministério da justiça, ou seja, a pregação do Evangelho era o caminho pelo qual Deus justificava o pecador. Depois ele faz esse contraste entre o desvanecente e o permanente, não é? Que começa aí do verso 10 e vai até o verso 13. Na verdade, o que outrora foi glorificado, que era a entrega da lei lá no Monte Sinai, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. O que ele está dizendo é que a glória do Evangelho de Cristo é tão brilhante que ofusca a glória daquilo que aconteceu no Monte Sinai. Verso 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Eu pulei aqui o verso 7, onde ele diz: o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Mas agora ele, no verso 12, explica por que é que o véu foi dado. Eu mencionei, mas agora está a explicação. Ele diz aí, verso 12, temos tal esperança, com muita ousadia no falar, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui Paulo faz uma interpretação que não é comum, não era comum naquela época, é que o propósito do véu não era evitar o ofuscamento, mas velar a desvanecência. A glória estava se desvanecendo, por isso que o véu foi colocado, e os filhos de Israel não perceberam isso. E ele agora interpreta o véu. Veja o que ele diz aqui. E essa é a quarta comparação entre a compreensão do Antigo Testamento, feita pelos judeus, e aquela que é feita agora pelo cristão cheio do Espírito. Verso 14. Os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu não lhes sendo revelado que em Cristo é removido.
Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Todo sábado, os judeus liam a lei de Deus na sinagoga, mas eles não percebiam Cristo no Antigo Testamento. Eles não percebiam que o Messias tinha que morrer. Eles não percebiam que o Messias tinha que primeiro ser humilhado, rejeitado, crucificado e que haveria de ressuscitar. Eles liam o Antigo Testamento e não percebiam. Como Paulo. Paulo perseguia os cristãos. Paulo era um conhecedor da lei, era um rabino. O próprio Jesus, quando começou a ministrar, dizendo aos judeus: vocês falam que confiam nas Escrituras e são as Escrituras que dão testemunho de mim. Os judeus não entendiam nada. Né? Como assim a Escritura dá testemunho de ti? Eles tinham a palavra de Deus, mas eles não entendiam o seu significado. Paulo está dizendo: o véu de Moisés estava sobre o rosto deles. E eu quero dizer que hoje é a mesma coisa. Há um véu sobre o rosto das pessoas. Você pode pregar, você pode ensinar, você pode apresentar, mas se Deus não tirar o véu, ele não vai compreender nunca. Nunca. A depravação do coração do homem é tão grande que ele, morto como está em ofensas e pecados, ele não pode reconhecer a verdade de Deus. É Deus que tem que tirar o véu, é Deus que tem que iluminar a sua mente e o seu coração, como Paulo diz aqui no verso 16: quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Eu quero dizer para vocês uma coisa que pode parecer nesse sentido. Paulo conhecia o Antigo Testamento, mas ele não conseguia ver a Cristo. Ele só viu Cristo no Antigo Testamento depois que se converteu. Quando Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco, ele entendeu então que aquele Jesus que ele perseguia, de fato era o Messias. E isso fez com que ele voltasse para o Antigo Testamento para reaprender tudo, para rearrumar a cabeça dele. Então, ele partiu primeiro da fé e da convicção de que Jesus é o Messias para poder entender o Antigo Testamento da forma correta. Sem conversão e sem submissão a Deus, você nunca vai conseguir entender a Bíblia direito. Esse é um dos princípios da hermenêutica. Que a Bíblia, embora seja um livro, é um texto, e como texto ele precisa ser entendido dentro da história. Precisamos saber o que é gênero literário, precisamos saber como fazer a regra de interpretação, mas nada disso vai lhe trazer uma compreensão salvadora da Bíblia, a não ser que você parta, de fato, da fé e da confiança em Deus. De que Deus primeiro toque no seu coração e abra o seu coração, senão você vai ser como aqueles judeus que liam o Antigo Testamento. A comparação que Paulo está fazendo aqui é exatamente essa, que o Antigo Testamento no ministério judaico era lido com o véu na cara, mas agora nós podemos ler sem o véu. Verso 16: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é tirado. Verso 17: ora, o Senhor Jesus é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse é outro versículo que sofre muito na mão dos intérpretes, porque o pessoal usa isso aqui para o culto. Não tem nada a ver com culto isso aqui. Onde está o Espírito do Senhor tem liberdade. Vamos pular, dançar, dar cambalhota, plantar bananeira, porque onde tem o Espírito do Senhor tem liberdade. Não está falando de culto, está falando de interpretação do Antigo Testamento. Eu fico impressionado como é que o pessoal consegue tirar um texto fora de contexto para justificar o que eles querem fazer. Esse versículo não está falando de culto. Ele está dizendo que o Espírito de Deus, pela conversão, tira o véu, lhe dá liberdade para você agora olhar o Antigo Testamento sem aquele véu e você perceber Cristo no Antigo Testamento. É isso que essa passagem está dizendo? Nada mais do que isso. Você não pode, em nome do Espírito Santo, fazer o que você quiser no culto. Há regras para o culto. Leia 1 Coríntios 14. Paulo dizendo: se tem profeta, tem que ser assim. Se fala em língua, tem que ser assim. Participação das mulheres, das irmãs, tem que ser assim. Faz isso com ordem e decência, tem que ser por ordem, tem que ser na sequência, só fala 3 línguas. Se não tiver intérprete, fica calado. Você não tem liberdade para fazer o que você fizer no culto, quiser fazer no culto, em nome do Espírito Santo.
né? E usando esse texto, inclusive, fora de contexto. Ele está falando do acesso livre ao Antigo Testamento que o Espírito Santo nos dá, uma vez que nós nos convertemos. E aí, verso 18. Todos nós com o rosto desvendado, sem esse véu, que foi removido pela conversão, contemplando, ainda que pelo espelho, Paulo aqui acrescenta isso, porque ainda não é a glória final, não é a contemplação direta que haverá na glória, mas como que por um espelho contemplamos a glória do Senhor, lá no Antigo Testamento, nas Escrituras, nós percebemos a sua glória. E aí, ao olhar para a Escritura, livres pelo Espírito, contemplando a glória de Deus, aí nós mesmos somos transformados de glória em glória, na própria imagem daquele que nós vemos ali na Escritura, como pelo Senhor o Espírito. Esse versículo é muito rico. Ele diz que essa transformação de glória em glória, que é a nossa santificação aqui nesse mundo, que é progressiva e crescente, ela é feita à medida que eu me debruço sobre as Escrituras para ver nelas a glória de Deus. Nesse estudo da Bíblia, na contemplação da glória de Deus no Antigo Testamento e no Novo, não é? Agora que ele está completo, é que Deus me transforma no dia a dia. A relação entre a palavra, a leitura da palavra e o meu crescimento de glória em glória. Não estou dizendo que experiências não são importantes, mas elas não podem substituir a contemplação da glória de Deus nas Escrituras, porque é através disso que Deus me faz crescer de glória em glória, até aquele dia em que eu verei livremente. Amém? Por isso, irmão, pregue o Evangelho. Para de pregar judaísmo. Não tem nada a ver. Esquece esse negócio de chofar, trombeta, candelabro de Israel, quipá, negócio de judaizante. Não tem nada a ver. Essa glória já foi. Já foi. A glória do Evangelho é muito maior. O pessoal pensa que instalar costume judaico na igreja é voltar para uma glória maior. Lê esse capítulo, não tem esse capítulo na sua Bíblia, não? Veja o que Paulo está dizendo a respeito disso aqui. Trazer arca para dentro da igreja. Gente, eu não entendo. Eu, sinceramente, eu não compreendo isso. Mas tudo bem. Vamos pregar a glória do Evangelho. A glória do Evangelho. A justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, a graça, isso é muito mais glorioso do que a lei, do que o Antigo Testamento, a misericórdia de Deus para salvar pecadores. É isso que nós temos que pregar. Somos ministros da justiça, da nova aliança. É para isso que Deus nos chama. Vamos aqui para o quinto ponto da descrição que Paulo faz do seu ministério. Ele já falou do triunfo constante, usando a figura do triunfo romano, capítulo 2, de 14 a 17. Ele já falou da realidade inegável do seu ministério, usando como figura a questão da carta de recomendação, capítulo 3, de 1 a 3. Ele falou da sua confiança inabalável, baseada na suficiência que vem de Deus, versos 4 e 5, e fez um contraste entre a antiga aliança e a nova, do verso 6 até o verso 18, comparando conteúdo, liberdade, glória, devanescência, e a figura que ele usa é de Moisés descendo do monte com o véu. E ele interpreta aquilo a favor do Evangelho, obviamente. E agora, do capítulo 4, de 1 a 6, ele diz que a integridade do seu ministério é visível a todos. Pelo que, tendo esse ministério da nova aliança, da glória, do Espírito, segundo a misericórdia que nos foi feita, isso aí ele sabe que ele está pregando o Evangelho porque Deus teve misericórdia dele, porque ele era o perseguidor desse ministério. Tendo esse ministério, não desfalecemos, não desanimamos diante de todas esses obstáculos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus destes séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor,
e a vós mesmos como vossos servos, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A ilustração que Paulo vai usar aqui é baseada no relato da criação, especialmente no início, quando Deus disse, haja luz. Antes estava dito que Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz. No meio das trevas, Deus fez brilhar a luz. Paulo vai usar essa passagem como mote, como tema, para o que ele vai dizer aqui a respeito da integridade visível do seu evangelho. A crítica que era feita a Paulo, e que ele está respondendo aqui, crítica essa feita pelos falsos apóstolos e mestres que estavam lá em Corinto, é que Paulo era mercenário, manipulador, um sofista, um enganador, um aproveitador, que fazia tudo aquilo para ganhar dinheiro. A resposta de Paulo é que a integridade dele como pregador era visível a todos. Ele rejeita motivos errados, verso 2, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ele está dizendo que há motivos ocultos para as pessoas pregarem o evangelho, e que são uma vergonha. Paulo rejeita estas coisas. Ele não tem motivação oculta, vergonhosa. Ele rejeita isso. Ele não anda com astúcia, ainda no verso 2, não andando com astúcia, ou com esperteza humana, como uma raposa, como um animal que procura astuciosamente uma armadilha para pegar a sua presa. Essa palavra é usada nesse contexto, no grego. Paulo não é um ardiloso, essa é a melhor palavra talvez, né? Usando de ardis para enganar as pessoas, ele rejeita isso. Ele não adultera a palavra de Deus como um comerciante que adultera os produtos que ele vende com o objetivo de ganhar mais dinheiro entregando menos coisas, está aí, não é? Não adultero a palavra de Deus, ou seja, a minha mensagem é essa mesma, é a mensagem de condenação de toda a humanidade pelos seus pecados e de salvação pela graça de Deus somente mediante Jesus Cristo. Ele não prega a si mesmo, verso 5, mas ele prega a Jesus. O conhecimento dele vem de Deus, verso 6, e aqui ele diz, o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, não é nosso, quando ele diz, é o coração dele e dos outros, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, ele está fazendo uma comparação aqui, eu quero parar um pouquinho aqui, ele está fazendo uma, porque isso vai servir de base para o final aqui. Ele faz uma comparação entre o fiat, lá no início de Gênesis, haja luz, fiat lux, e a conversão. O mesmo poder é requerido. A conversão representa, olha, a iluminação. Deus resplandece em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Deus criou o mundo, ele começa dizendo, haja luz, e a luz brilha nas trevas. É esse mesmo poder que atua nos corações que estão em trevas, dizendo, haja luz. Há um fiat. Deus vem ao coração entenebrecido e diz, haja luz. E a pessoa então, usando aqui a linguagem de Paulo, o coração é iluminado para conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. É isso que é a conversão. Quando Deus vem a um coração entenebrecido e faz brilhar a luz do conhecimento dele na face de Jesus Cristo. É o mesmo poder que foi usado para criar a luz. É esse mesmo poder que vem no coração e ilumina o coração. E agora, versos 3 e 4, ele dá uma explicação. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, se o evangelho que eu prego, ele está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Ou seja, ele é tão claro, mas somente os que se perdem é que não percebem. E ele dá razão no verso 4, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
ele já tinha falado na passagem anterior que há um véu. E agora ele vai mais adiante e ele diz que esse véu, ele é, em parte, resultado da ação satânica. O diabo cega o entendimento para que a luz do Evangelho não brilhe no coração dessas pessoas. Mas ele faz isso somente naqueles que se perdem. Eu não vou entrar aqui na questão da... Vocês estão pedindo para isso, né? Na questão da predestinação. Não vou entrar, mas eu vou apenas constatar que Paulo está dizendo aqui no verso 3, que o Evangelho está encoberto para aqueles que se perdem. Eles se perdem, ou estão no caminho da perdição, por isso eles nunca vão compreender o Evangelho. Isso é resultado da ação de Satanás no coração deles, cegando o entendimento dos incrédulos. Então você percebe que não é só a ação satânica, mas Paulo também atribui responsabilidade aos que se perdem. É pela incredulidade deles que eles estão se perdendo. E Satanás vem e cega. É um texto muito parecido lá com o texto de Êxodo, onde Moisés escreve que Faraó endureceu o seu coração, mas em outra passagem diz que Deus endureceu o coração de Faraó. As duas coisas você percebe aqui também. O incrédulo se perde pela sua incredulidade e ele não vê por causa da incredulidade, mas o diabo cega o incrédulo também. Essas coisas caminhando juntas aí. Por que Paulo está dizendo isso? Ele está dizendo, respondendo à crítica de que tinha muita gente que escutava a pregação dele, é só ler o livro de Atos, e reagia negativamente, rejeitando Paulo, expulsando da cidade, apedrejando, ou dizendo, não quero saber disso. E Paulo diz, olha, o meu evangelho é claro, ele está encoberto somente para os incrédulos, aqueles que estão se perdendo, nos quais Satanás cegou o entendimento deles. Mas o Deus que das trevas disse, haja luz, ele é quem faz resplandecer o evangelho no nosso coração, o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém. Por último, gente, Paulo descreve o seu ministério como sendo de um alento indestrutível. Versos 7 a 15. Temos, porém, esse tesouro, o tesouro aqui é o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus, mencionado no verso 6. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Ele termina aqui essa parte em que ele faz uma defesa do seu ministério. E a figura que ele usa aqui nessa última parte é de um vaso onde tem um tesouro. Isso era uma prática muito comum no Antigo Testamento, quando não tinha cofrinho, nem poupança, nem banco, né? As pessoas guardavam as suas riquezas em vasos de barro para enganar o ladrão. O ladrão passava, via um vaso comum de barro, jamais imaginaria que dentro dele estaria o ouro, joias, pedras preciosas, os tesouros guardados ali em recipientes tão indignos, não é? O recipiente, olhando de fora, não fazia jus ao conteúdo, porque era um vaso de barro, um vaso insignificante, desses rotineiros que serve para colocar água, planta, mas lá dentro estaria um tesouro valiosíssimo, cujo preço era muito maior
do que o vaso que o continha. Essa é a figura que Paulo usa aqui para se referir ao seu ministério e responder às críticas de que ele vivia sofrendo, apanhando, preso, rejeitado, o quadro do pregador fracassado. Ele diz ao contrário. Deus planejou exatamente assim para que a glória fosse dele, para que o valor do tesouro sempre fosse maior do que o valor do vaso que o contém. Paulo responde aqui que os sofrimentos que ele passava tinham dois objetivos, porque essa era a crítica, não é? Você é desqualificado porque vive apanhando. Bom, a resposta dele é que, primeiro, o alvo de Deus é mostrar que no ministério cristão a glória sempre é dele e não do pregador. Verso 7. Temos este tesouro, esse conhecimento do Evangelho, em vasos de barro, que é o seu corpo, a sua natureza humana, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo é o vaso de barro. E o tesouro é esse conhecimento da glória de Deus. Por que Deus faz assim? Porque Ele não divide a glória dele com pregador nenhum. A glória sempre vai ser de Deus. Se há alguma medida de bênção, de sucesso e de resultado, nós temos que nos lembrar que a glória é de Deus. E para que o pregador não seja tentado a levar alguma glória para si, Deus então faz com que ele sofra. Do verso 8 até o verso 15, Paulo coloca 4 antíteses. Na primeira parte da antítese, ele fala dos seus sofrimentos, e na segunda parte da antítese, ele fala de como Deus o sustenta, porque o alvo de Deus com o sofrimento no pregador não é destruir o pregador, mas usá-lo. Vamos lá ver as antíteses. Em tudo somos atribulados. Tribulação era uma coisa que era constante na vida de Paulo e faz parte dele ser um vaso de barro. Vaso de barro é atribulado constantemente, mas não angustiado. As tribulações vinham o tempo todo, mas isso não levava Paulo ao desespero. Deus o amparava e o livrava da angústia. Segunda antítese, perplexo. Às vezes Paulo ficava absolutamente perplexo para entender o que estava acontecendo diante dele, por que Deus o colocava em situações assim. Porém, ele nunca ficava desanimado. Um crente pode, às vezes, ficar perplexo, mas isso não quer dizer que ele tenha que ficar desanimado. Verso 9. Perseguidos o tempo todo, porém não desamparados. E, por fim, abatidos, porque Paulo, como vaso de barro, ficava abatido diante da perseguição, da rejeição, da perseguição, mas, porém, não destruído. Por que Deus permitia que Paulo passasse por todos aqueles sofrimentos, como um vaso de barro? Exatamente para que Deus pudesse usá-lo. O alvo de Deus não era destruí-lo, mas manifestar a sua glória, que ficasse claro que a glória era de Deus e não de Paulo. Como ele diz aqui do verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso aqui, compreender isso aqui eu acho que é a chave para a nossa vida cristã e para o ministério, uma das chaves, é uma percepção que vai nos ajudar muito. Todos nós queremos que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, porque avivamento é isso. Quando o Cristo vivo se manifesta em nós. A vida de Cristo é a vida da ressurreição. Ele está sentado à direita de Deus Pai, ele venceu a morte, ele venceu o pecado e venceu o mundo. Paulo dizia, não eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o alvo que nós todos temos. Nós queremos que a vida vitoriosa de Cristo se manifeste nesse vaso de barro, nessa nossa carne mortal. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser entregues à morte. O nosso eu tem que morrer. Todo dia, Deus passa a sentença de morte sobre o nosso eu. Porque não pode coexistir as duas coisas juntas. Ou eu vivo ou Cristo vive.
Para que Cristo viva, você tem que morrer. E o sofrimento é um método que Deus usa para isso. Contrariedade, perseguição, dor, doença, dificuldade financeira, até que você desista de você mesmo. E finalmente a vida de Cristo pode irromper no seu ministério. É por isso que eu não entendo como as pessoas... Eu quando olho a história da igreja, a longa história da igreja, os homens que foram usados por Deus, não tem um que não fosse um sofredor. Me diga um que eu conheça, e eu vou te dizer o sofrimento que ele passava. O pessoal fala, por exemplo, de Charles Spurgeon, o grande pregador. Vou até usar o caso dele, porque ele é batista e não presbiteriano. O grande pregador Charles Spurgeon pregava para milhares, todo domingo. Até hoje os sermões de Spurgeon são reimpressos, publicados, distribuídos pelo mundo todo. Spurgeon sofria de depressão. Tinha vezes que os diáconos tinham que ir lá na casa dele, levar ele para o púlpito, carregado para pregar. Sofria de gota, tinha uma espécie de artrite, reumatismo, morreu jovem. Era um homem, ele descreve os sofrimentos dele, você pode pegar o livro de Arnold Dallimore sobre a vida de Spurgeon, que ele vai dar os detalhes dos sofrimentos que o Spurgeon passava. Era um homem extremamente sofrido, extremamente sofrido. Agora eu vou pegar um calvinista, vou pegar João Calvino. Meu pai, eu não sei qual era Calvino tinha mais de 50 doenças. Ele vivia com dores o tempo todo. Meu pai me contou uma vez, eu nunca achei a fonte disso, que Calvino, para expelir pedra no rim, ele montava no cavalo brabo, nas pradarias de Genebra, e saía pulando com o cavalo para ver se expelia pedra que tinha no rim. Era um homem extremamente doente, sofredor, passando por angústias, por dificuldades. Esses foram homens, e tantos outros, que poderiam, na longa história da igreja, o próprio apóstolo Paulo. Agora, eu fico perguntando, de onde vem, qual a origem desse modelo do pastor bem-sucedido, que tem que está até no vídeo um dia desse, pastor ostentação, o cara chega de limusine na igreja, viram? O cara chega de limusine na igreja, paletó branco, todo, assim, guarda-costa, a opulência, tem jatinho, tudo. De onde vem esse modelo de pregador bem-sucedido? Porque da Bíblia não é, e nem da história da igreja. Ao contrário, na Bíblia, o que nós encontramos é que Deus pega os seus servos e quebra, para que o tesouro possa aparecer de dentro do vaso de barro. O vaso de barro tem que ser quebrado para que a glória do tesouro seja vista. E se nós queremos que a vida de Cristo se manifeste em nós, nós temos que ser postos à morte diariamente. Verso 11, nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Desse modo, verso 12, em nós opera a morte, mas em vós a vida. O pastor tem que morrer para que a ovelha viva. O pregador tem que morrer para que a sua audiência viva. Esse é o preço, a morte, para que dela possa sair a vida. A esperança está aí no verso 14, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Gente, eu quero terminar aqui, dizendo qual o segredo, então, do ministério de Paulo, em meio aos sofrimentos e críticas. Vocês perceberam que nessas 6 descrições do seu ministério, Paulo sempre atribui a Deus cada um desses aspectos. O triunfo é constante, porque é Deus quem o conduz em Cristo. A realidade é inegável, porque é o Espírito Santo quem assina a carta de recomendação. A ousadia é inabalável, porque a suficiência vem de Deus. A glória é crescente, porque é o Espírito Santo quem renova de glória em glória.
A integridade é manifesta por causa da misericórdia de Deus e o seu alento é indestrutível, porque é Cristo quem vive nele e ele morre todo dia. Paulo foi o que foi, porque era um homem completamente rendido a Deus, não procurava vantagem, já havia renunciado a si mesmo, já havia aceitado sofrer e morrer por amor de Cristo. Ele se gastava e se gastaria ainda mais por aqueles que Deus havia chamado através do Evangelho. Era uma pessoa completamente dedicada a Cristo. Eu queria que você comparasse o ministério de Paulo com o modelo de ministério que é apresentado hoje nas igrejas da teologia da prosperidade, nas igrejas de sucesso, nas igrejas midiáticas, em que os líderes são retratados como super-homens acima dos sofrimentos e das vicissitudes do crente normal. E veja se é isso que Paulo diz que é o verdadeiro ministro do Evangelho. Nós estamos, na verdade, cercados por muito falsos profetas. Aquele tipo de gente que chegava na igreja de Corinto para dizer assim: o ministério de Paulo não pode ser de Deus, ele vive apanhando, é rejeitado, vive sofrendo, não é rico, não tem credencial. Como eu disse ontem, analisando a questão dos apóstolos hoje, que Deus levante líderes que desejem de fato servir a Deus, que renunciaram a si mesmos, estão prontos a sofrer para pregar o Evangelho. Porque é isso que vai valer no dia do juízo, quando nós formos dar conta a Deus do nosso ministério. Não o sucesso medido em termos numéricos, mas se formos fiéis ao chamado que Deus nos deu. Amém? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que é tão rica, tão viva. Eu quero pedir que o Senhor aplique aos nossos corações. Eu quero pedir que o Senhor encoraje os nossos irmãos que estão passando por sofrimento, por dores, por desafios, a não desanimar, não se sentirem destruídos ou desamparados, mas entender que é a sentença de morte que o Senhor passa sobre nós, para que a vida de Cristo se manifeste em nós. Ó Deus, dá-nos ânimo, alento para continuarmos a pregar a Tua palavra em tempos difíceis, em nome de Jesus. Amém. Antes das perguntas dos irmãos chegarem, vou abrir esse momento fazendo uma pergunta e vou fazê-la citando Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, seu amigo, um dos maiores expositores da palavra de Deus no Brasil. Ele tem uma frase publicada em alguns artigos, livros dele, que ele comenta que 2 extremos precisam ser evitados quando a gente avalia a questão de resultados na igreja, de números. Ele diz que um extremo é a numerolatria, o apego desenfreado aos números como evidência de um ministério bem-sucedido. Mas o outro extremo é o que ele chama de numerofobia, quando o obreiro se desculpa no fracasso, alegando que não está preocupado com os números, não está preocupado com os resultados, e ele nunca faz uma autoavaliação do seu ministério. Pensando nisso, nós temos, e aproveitando que aqui tem muito seminarista, né, muitos estudantes de teologia, irmãos que estão aí se preparando para daqui a pouco estarem atrás de um púlpito pastoreando igrejas, como que lida, pastor, especialmente com a pressão, que às vezes não é uma pressão do obreiro. O obreiro está consciente que os resultados vêm de Deus, é de Deus que ele vai esperar o êxito do seu ministério. Nos momentos mais difíceis da igreja, ele não quer ficar desesperado, ele quer esperar o Espírito Santo reverter aquele quadro, mas a comunidade, os irmãos, e às vezes até a liderança, presbíteros que trabalham, que até amam o pastor, mas que se veem preocupados com aquela ausência de resultados e começa então a pressionar o obreiro. Como lidar com isso? Como o obreiro lida com isso? Não com uma autopressão, mas uma pressão que vem da comunidade. Como se posiciona diante disso? Você descreveu a realidade pela qual muitos obreiros passam hoje e que é um resultado negativo do movimento de crescimento de igrejas que prevaleceu na década de 70
e que foi 80, que foi muito popular no Brasil, hoje menos, que via o crescimento da igreja como sendo resultado da aplicação correta de métodos. É como uma receita de bolo. Se você tiver o obreiro certo, no lugar certo, com a mensagem certa, se vestindo da forma certa, com a música certa, então necessariamente a igreja vai ter que crescer. Eu não acho que tudo do movimento de crescimento de igrejas era errado. Eu também acho que se você tiver a pessoa certa, no lugar certo, então as chances de que aquilo produza resultados em termos numéricos, as chances são muito boas. Agora, contradizendo a metodologia, você vai encontrar crescimentos ou movimentos de crescimento de cristãos em lugares ou em circunstâncias onde menos se esperaria. Você encontra a igreja na China, por exemplo, alguns acham que já tem mais cristãos na China hoje do que nos Estados Unidos. E a igreja na China, ela não cresceu com base num planejamento antecipado do uso de métodos e escolha de obreiro. O evangelho foi se multiplicando e crescendo de uma forma bastante natural. Então, mas o resultado do movimento de crescimento de igreja foi, um dos resultados negativos, foi essa pressão pelo crescimento. E que faz com que os membros da igreja e, às vezes, a liderança queira, de fato, aferir a utilidade do pregador, do ministro, do pastor, do obreiro, pelo resultado numérico. A maneira de lidar com isso, do obreiro, é, com muita serenidade, examinar aquilo que você falou, examinar, fazer uma autocrítica do seu ministério, se ele está consciente de que ele está pregando a palavra de Deus de maneira fiel. Se ele está consciente de que ele usou de todos os recursos disponíveis e ele está aberto para adaptação e mudança onde essas mudanças são necessárias. E ainda assim não há conversões, então ele tem que ficar tranquilo, ele não pode fazer o papel do Espírito Santo de converter. Nós acabamos de ler aqui que é Deus quem ilumina o coração, não é? E que a conversão é algo tão sobrenatural como a criação da luz no primeiro dia da criação. Então ele tem que fazer uma autocrítica e, uma vez feita, é bom também ele abrir-se para pedir a avaliação de colegas. Isso é muito importante, não é? Pedir que os colegas deem opinião sobre o ministério dele, em que é que ele está errando, o que é que está faltando. E uma vez que ele fez isso, ele verificou que ele está dentro da fidelidade a Deus, então é orar que Deus o mande para uma outra igreja onde ele tenha presbítero mais crente, né? Bem, uma pergunta interessante aqui que foi zero, acerca da relação de vocacionados na universidade. Como um cristão universitário pode se sentir vocacionado ao serviço de expansão do reino de Deus em sua faculdade, em meio a um campo imerso em relativismo moral e ideológico e de cristãos nominais influenciados pelo entretenimento gospel? Uhum. Nossa, essa pergunta aí, ela é muito, vai exigir uma resposta bem ampla. A universidade é um campo difícil, realmente. A proporção de ateus e agnósticos nas universidades é bem maior do que a proporção de ateus e agnósticos na população em geral. As universidades estão marcadas pelo marxismo cultural, pelo evolucionismo, materialismo e o relativismo. E as estatísticas mostram que muitos crentes jovens perdem a fé quando entram na universidade. Logo no primeiro ano, eles já param de ir para a igreja, negam o cristianismo, se tornam nada, né? Ou então esfriam no compromisso com Deus. Um jovem universitário que é crente e quer manter o seu compromisso com Deus, ele deveria procurar ajuda. Tem grupos como a ABU e outros grupos de estudantes que se organizam na universidade para estudos bíblicos, apoio, promoção de eventos. E se ele se sente chamado para ministrar ali, ele vai ter que se preparar bastante, ele vai ter que ler a respeito das questões mais comuns dentro da academia, vai ter que entender a academia, como ela funciona,
a prevalência do ateísmo, do materialismo, vai ter que entender a relação de ciência e fé e a influência do marxismo, especialmente na área de humanas, o marxismo cultural. Ele vai ter que se preparar para isso. Eu não sei onde é que ele se prepararia hoje para isso, porque ele vai passar só 4 anos, 5, né, na universidade, mas eu penso que é através mais da leitura. Tem alguns grupos que tratam dessa questão, como o Labri, aqui no Brasil, ele poderia fazer um treinamento lá, alguma coisa assim, mas o desafio é muito grande. Eu fico feliz que tenha gente preocupada com isso. Eu fui chanceler da Universidade Mackenzie, que tem 45 mil alunos, durante 10 anos, e eu acompanhei de perto o sofrimento dos jovens cristãos que eu conhecia lá e que queriam manter a fé e ainda evangelizar os colegas, mas exige uma preparação para isso. Na verdade, até eu estava recentemente assistindo uma entrevista do Luiz Felipe Pondé, professor da PUC, né, onde ele fazendo um comentário acerca do cristianismo, e no programa que eu assisti no Canal Livre, ele foi até elogioso ao cristianismo, dizendo que, enquanto filosofia, o cristianismo é superior ao marxismo. Achei até interessante a colocação dele, não esperava que ele fizesse essa abordagem. Contudo, pastor, a gente percebe que a universidade que nasceu na igreja, as igrejas na Europa foram responsáveis pela implantação, pela fundação dessas universidades, elas se transformaram, nos últimos tempos, inimigas da fé cristã, né? Então, o aluno cristão que sai das nossas igrejas, eles são bombardeados pelos professores, né, acerca disso. Ministérios, por exemplo, como a ABU, Aliança Bíblica Universitária. O que o senhor acha desses ministérios para-eclesiásticos que tentam preparar o universitário cristão? Aí não é mais, conforme a pergunta que o irmão fez, não é mais uma iniciativa pessoal, né, do cristão enfrentando essa onda relativista. Mas esses ministérios, qual é a eficácia, na sua opinião, desses ministérios que visam trabalhar com os universitários? Eu acho que a ABU tem feito um bom serviço nas universidades, e eu creio que esses ministérios são relevantes, desde que eles não virem um fim em si mesmo, né? Eles têm que saber que são ministérios para-eclesiásticos, mas a finalidade é servir a igreja e orientar esses jovens, uma vez que eles creem em Jesus Cristo, a se encaminhar a uma igreja que seja bíblica, frequentar a igreja e tudo mais. O problema de ministérios para-eclesiásticos é que eles tendem a ser uma igreja eles mesmos, não é? Nada impede que novas igrejas possam surgir, mas o alvo desses ministérios seria sempre a igreja local, fortalecer as igrejas locais. A ABU tem sido bênção no Brasil durante muitos anos, passou uma fase difícil recentemente, mas vem se recuperando, Uma pergunta interessante aqui. Como disse ontem sobre os apóstolos que levam e fazem a obra de Deus de maneira errada, o que vai acontecer com as almas deles, não só deles e das suas ovelhas? Elas vão para o céu? Essa é uma boa pergunta. Espero que sim. Isso aí é entre elas e Deus, né? Uma pessoa pode estar equivocada, grandemente equivocada, em relação a alguns pontos de doutrina que não são essenciais para a salvação. Uma pessoa pode estar bem equivocada com relação ao ministério cristão, o que é que ele é, o que é que ele representa, e ainda assim ser um crente sincero em Cristo Jesus. Então, se o apóstolo e as ovelhas, eles creem em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e a esperança deles está apenas no sacrifício completo de Cristo, se não há outra expectativa ou confiança a não ser a redenção realizada pelo nosso Senhor, então a Bíblia diz que quem faz isso, ele está salvo. É possível uma pessoa ser um crente verdadeiro, mas ainda assim está bem equivocada com relação a outros pontos da doutrina cristã. Por isso é melhor deixar que Deus cuide disso aí, não é? Nós não podemos entrar na consciência das pessoas, não tem como dizer. Com certeza. Uma pergunta delicada, pastor. Estamos falando aqui, o tema central desse ano é vocação, formação e serviço.
Nós temos seminaristas, como eu disse aqui, pastores, e temos também pastoras aqui presentes. E a pergunta vai nessa direção. Então, se prepara aí. Está correto uma pastora estar à frente de um ministério sem o seu esposo estar ao seu lado? A minha posição com relação ao pastorado feminino é bastante conhecida, né? Já tenho um livro publicado sobre isso, tem muitos vídeos na internet. Eu tenho o maior respeito pelo Ministério das Mulheres. A minha própria igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem muitas missionárias. Nós temos institutos bíblicos onde elas se preparam e elas vão para locais inóspitos abrir trabalhos ou revitalizar trabalhos. Mas, como presbiteriano, né, da Igreja Presbiteriana do Brasil, seguindo a minha denominação, nós não vemos que há base para a ordenação de mulheres ao pastorado e ao presbiterato. A nossa dificuldade é que o exercício do governo das igrejas, o governo espiritual, no Novo Testamento, parece ser sempre uma atribuição do homem cristão qualificado por questões teológicas. A formação de Adão, a queda de Eva, em primeiro lugar, o modelo de Cristo e a igreja, Cristo é o cabeça, a igreja está submisso a ela, o papel da Trindade, o pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, são todas argumentações teológicas e não culturais que o Novo Testamento usa para dizer que Deus atribuiu ao homem e à mulher papéis distintos na família e na igreja, e que a liderança, o governo espiritual, cabe ao homem cristão. Então, por isso, nós não, mesmo valorizando o ministério da mulher, como eu disse, as mulheres têm um papel muito importante na vida da igreja, nós temos, e eu tenho dificuldade em reconhecer que uma mulher pode ocupar uma posição em que ela vai exercer autoridade espiritual sobre o homem na igreja. Então, com todo respeito às minhas amigas e irmãs que estão aqui, né, então, mas eu tenho dificuldade com essa posição de pastora. Uma pergunta que vai na direção de ministérios tentando alcançar juventude, adolescentes. A pergunta diz assim: ações humanas para atrair pessoas. Nesse sentido, até que ponto vale a pena realizar festas nas igrejas para atrair jovens, adolescentes e pré-adolescentes? A igreja deve promover eventos entre a juventude para que eles não busquem outras alternativas lá fora? Pode colocar aí, luta livre, né? Também. Tem umas igrejas que promovem, em São Paulo tem. Essa é uma questão muito difícil da gente entender e de responder, porque a igreja ela tem uma dimensão social. Ela não somente é a comunidade daqueles que creem no Senhor Jesus, que se ajuntam para a edificação, para aprender a palavra de Deus, adorar a Deus e servir a Deus, mas ela tem também uma dimensão social. Nós nos relacionamos, nossos filhos se casam entre si na igreja, nossas amizades estão ali naquela comunidade. E a igreja, como comunidade, ela pode promover, por exemplo, uma noite de arte. Eu não vejo dificuldade, o problema é quando isso entra no culto, né? Mas a igreja pode pegar um sábado à noite, por exemplo, e fazer uma noite de festival, um festival de música. Eu não vejo um teatro ou até dança mesmo. Grupo de dança, eu não tenho dificuldade que a igreja faça isso como expressão de que ela é uma comunidade social, cultural. O problema é quando ela mistura as coisas e quer trazer isso para dentro do culto. O culto na Bíblia é bem regulado. Quais são os elementos de culto? Oração, pregação, cânticos, louvor, recolhimento de ofertas, tudo isso nós vemos na Bíblia como sendo parte do culto. Eu tenho muita dificuldade de ver o apóstolo Paulo, fazendo determinadas coisas no culto, né? Então, os elementos do culto são claros na Bíblia, mas a igreja pode ter esses momentos sociais em que ela pode promover eventos sadios, né? Em que não haja sensualidade ou ocasião à carne, e que sirva para a integração dos jovens, mas
não confundir isso com a finalidade principal da igreja. Então, eu acho bom que a igreja tenha programações, tenha eventos que os jovens possam participar. Na minha igreja, nós temos campeonato de futebol, nós tiramos uma noite por mês para a mocidade se reunir, para assistir um filme, e depois a gente faz críticas àquele filme. A mocidade sai para ir para o shopping, passear, fazemos acampamentos, tem muita atividade boa, né, em que os jovens podem se envolver. Mas a gente sabe que nós temos que manter distintas as coisas, não é? O que o pessoal não entende é que, muito embora tudo que a gente faz é para a glória de Deus, e, portanto, tudo que a gente faz, num certo sentido, é culto a Deus, nem tudo que a gente faz na vida cabe no culto público. Tá? Há uma distinção entre o culto da igreja, o culto público, e minha vida como culto a Deus. Eu posso plantar bananeira para a glória de Deus, mas no culto não cabe plantar bananeira. Então, tem que fazer essa distinção. O pessoal fica querendo, mistura essas coisas. Nessa linha aí, pastor, deixa eu só provocar o senhor. Geralmente... Você não fez outra coisa até agora. São eles. Deixa eu... Nessa linha aí, nessa toada aí, por exemplo, um dos argumentos que se pode utilizar para rebater o que o senhor acabou de falar é aquele argumento, mas calma aí, qual é a distinção do culto público? Porque na Bíblia tudo é culto. Almoçar com a família é culto, ir na praia é culto, assistir um futebol com o filho, torcer especialmente para o Fluminense, é culto, né? É culto. Glória a Deus. Como se rebater isso? Porque como responder àqueles que alegam que nós, que estamos sempre afirmando que não há dicotomia entre secular e profano, aí de repente a gente diz assim, isso aqui não cabe no culto, isso aqui cabe em outras esferas da igreja. Aí eles levantam, mas calma aí, tudo é culto, a vida toda é culto, tudo que a gente faz é culto. Como a gente devolve o rebate que nos fizeram? É só dizer para a pessoa que Deus revela na Bíblia de que maneira Ele quer ser adorado. Eu não posso criar maneiras de adorar a Deus. Eu tenho que descobrir o modo pelo qual Deus diz que Ele quer ser adorado. Na Bíblia, quando as pessoas tentaram adorar a Deus ou participar do culto a Deus de uma forma diferente daquela que Deus tinha ordenado, foram rejeitadas por Deus. No Antigo Testamento, há vários exemplos disso. Nadab e Abiú foram trazer fogo estranho. A Deus rejeitou, não atendeu aquilo ali. No Novo Testamento, a igreja de Corinto, durante o culto, queriam todos falar em línguas ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo diz, não pode, não é? E tem que ter intérprete, tem que ser no máximo 2, tem que ser 2, no máximo 3, tem que ser intérprete, senão fica calado. Paulo regulamentou o culto, não é? Então não é uma coisa, eu não posso cultuar a Deus da minha cabeça, inventar moda para cultuar a Deus. Eu tenho que perguntar de que maneira Deus deseja ser cultuado. Então o culto da igreja, ele é cercado por princípios. Então, Paulo, alguns desses princípios, Deus tem que ser o centro, Cristo tem que ser exaltado ali, tem que ser inteligível. Esse é um princípio que o pessoal ignora, mas que a Bíblia diz com muita clareza, o que se faz no culto tem que ser inteligível, é por isso que língua tem que ser interpretada, senão não edifica, não tem, a mente não é edificada. Por isso que quando teve a reforma protestante, a primeira coisa que os reformadores fizeram foi acabar com o culto em latim, porque ninguém falava latim, e o culto passou a ser na língua do povo, para que o povo entendesse. Então isso já coloca de fora uma série de coisas que o pessoal quer introduzir no culto, mas que não faz sentido, porque não traz conhecimento, não alimenta a mente. Então, seria uma completa ignorância da Bíblia você dizer que Deus deixa o culto por nossa conta. Não é verdade. Deus revelou princípios que orientam o tipo de culto público que nós prestamos para Ele. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, mas não cabe no culto que Deus revelou coisas que eu faço em particular, tá certo? Eu posso
como eu disse, andar de bicicleta para a glória de Deus. Aliás, eu ando de bicicleta para a glória de Deus, mas não faz sentido você no domingo, quando a igreja está reunida, gente, tragam suas bicicletas e vamos andar aqui, né, para a glória de Deus. Que parte do culto é essa? Que elemento de culto é esse? Porque a Bíblia diz quais são os elementos de culto. Cânticos, pregação, oração, a contribuição, celebrar a ceia, batismo, estes são elementos de culto. Mas andar de bicicleta, onde encaixa? Então tem essa distinção, é só ler a Bíblia que você vai ver. Falando de igreja saudável, pastor, um pastor, sua liderança, que queiram trabalhar a igreja a fim de alcançar resultados saudáveis. Quais os itens que esses obreiros devem elencar para tentar focar o seu ministério a fim de que a sua igreja possa ser uma igreja considerada uma igreja saudável? Essa resposta, a resposta ela é bem antiga e geralmente a igreja pode ser dividida em algumas áreas. Vou ver se eu lembro de todas elas. Você tem a diaconia, que é o serviço social. Você tem a liturgia, que é a questão do culto. Você tem a didascalia, que é a área do ensino. Você tem missões, parte de evangelização. Eu já falei de didascalia, né? A social, adoração. Mas são mais ou menos 5 áreas que compõem as atividades da igreja. A parte do culto, a parte de missões, a questão da ação social, o discipulado ao ensino. Está faltando uma que eu me esqueço agora. Mas não são essas áreas aí. E o foco deveria ser com que cada uma destas áreas fosse feita de acordo com a palavra de Deus. A igreja tem que focar nestas coisas, sem esquecer nenhuma delas. Tem que ser uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza, tem que ser uma igreja que se preocupa com os pobres, que cuida da questão social, tem que ser uma igreja que zela pelo culto, que o culto seja de acordo com a palavra de Deus, tem que ser uma igreja que zela pela, koinonia, comunhão, foi a última que faltar. Tem que zelar pela comunhão dos seus membros entre si e pela didascalia, pelo discipulado, pelo ensino, para que eles cresçam no conhecimento de Deus. Então essas 5 áreas, elas formam esse conglomerado do que é a igreja. Então uma liderança que quer levar a sua igreja a ser saudável, tem que ver que todas estas áreas estejam caminhando de acordo com a palavra de Deus. E aí é bom ter cuidado com modelos, porque tem modelo que funciona na Coreia, mas não funciona no Brasil. São realidades diferentes. Tem modelos que funcionam nos Estados Unidos, mas que não funcionam no Brasil. A gente tem a tendência de importar esses modelos como fórmula de sucesso. E nem sempre funciona. Eu penso que a igreja brasileira ela tem que desenvolver estas 5 áreas dentro da cultura brasileira, de acordo com a necessidade brasileira, mas sem comprometer os princípios da palavra de Deus em todas essas áreas. Falando não em modelo, mas em referência, Mark Dever, com a Igreja Saudável, seria uma boa referência para obreiros do Brasil? Seria. Não a igreja dele em Washington, mas os princípios que governam uma boa igreja. Isso porque são bíblicos. Eu gosto do Dever por isso, porque são princípios que ele extraiu da palavra de Deus, as 9 marcas, e ele pode ser usado como referência. Mas a adaptação disso tem que ser brasileira. Perfeito. Né? Senão não... Liberalismo e apostolado são similares? Não. Não. O liberalismo é um movimento teológico que parte do princípio de que a igreja precisa reinterpretar a Bíblia à luz da realidade moderna. Foi assim que os liberais começaram há 300 anos atrás, com o surgimento do racionalismo e, aliás, com o advento do iluminismo, na verdade. E aí eles queriam que a igreja aproveitasse os novos conhecimentos trazidos pela ciência, e ao fazer isso, quem tinha que se acomodar era a Bíblia, e não a ciência nova que estava surgindo. Então os liberais são muito antenados para a questão da cultura, da realidade, da ciência,
e eles sempre acham que é a Bíblia e a teologia que tem que se adaptar a isso. O conservador é o contrário. Eles dizem que a teologia ela não pode ser adaptada, a Bíblia não pode ser mudada ou diluída, e que nós temos que entender estas novas luzes pelo critério da palavra de Deus. O apostolado, a ideia de que há apóstolos hoje, não é fruto do liberalismo teológico, mas, como eu disse, é uma tendência que tem na igreja desde o período apostólico. Mas não vejo nenhuma relação com o apostolado, não, do liberalismo. Não, os liberais não estão interessados em ser apóstolos, não. Eles nem acreditam na Bíblia, não é? Quanto mais em... Com certeza. Apenas uma última pergunta, pastor, porque já são meio-dia e a gente precisa caminhar para o fim. Até onde uma cultura regional pode ser aceita no meio cristão? O que na cultura não for contra a palavra de Deus. Estilo musical, maneira de vestir, o ambiente do culto. O que a gente não pode fazer é trocar o pão e vinho por rapadura e cano e suco de por rapadura e caldo de cana, né? Em nome da regionalidade, porque esses elementos eles são simbólicos. O pão tem um simbolismo e o vinho tem um simbolismo, a cor, né? A relação com o sangue. Então, mas há determinados aspectos de uma cultura regional que podem ser utilizados sempre. O Evangelho tem uma elasticidade muito grande, ele pode ser aplicado e desenvolvido nas mais diferentes culturas, desde que os seus pontos centrais não sejam comprometidos, né? Uma igreja nordestina pode cantar chachado, tem um chorinho na música. Por que só tem que ser rock and roll, né? Engraçado que o pastor Josafá Vasconcelos, lá da Bahia, uma vez me contou que faltou o vinho da ceia, na manhã da ceia, e todo mundo desesperado, os armazéns fechados, não tinha onde abrir, onde comprar vinho. Aí não teve jeito, teve uma irmã lá, acho que o pastor também, não sei o que deu na cabeça do pastor, ficou desesperado. Na ausência do vinho, ele celebrou a ceia com biotônico Fontoura. Isso não pode, né? Eu acho que não. Como não tem uma lei na Bíblia dizendo que a gente tem que celebrar a ceia todo domingo ou uma vez por mês, não custava nada suspender e deixar para o próximo domingo, né? Com certeza. Pastor Leclerc, pastor Sérgio.